Graça e paz, Deus abençoe a todos. Mais uma vez, estamos com o Evangelho de Mateus, o seu capítulo 4, que fala sobre o início do ministério de Cristo Jesus. E o título aqui é Cristo revelado como profeta. E na Bíblia que eu tenho aqui fala Jesus inicia seu ministério, mas Cristo revelado como profeta, mas Cristo revelado como a profecia, como o cumprimento de tudo aquilo que foi profetizado. Diz o texto: Quando Jesus ouviu que João havia sido preso, retirou-se para a Galiléia. Ele deixou Nazaré e fixou residência em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zebulon e Naftali. Essa à beira-mar aí é à beira do Mar da Galileia ou Lago de Genezaré, que é um lago de água doce, tá? É o Rio Jordão que forma um lago ali naquela região. E Jesus passou a residir na cidade de Cafarnaum, fazendo dela a sua base missionária. Dali ele saía para as suas viagens missionárias, à semelhança de como faziam os profetas do Antigo Testamento, né? Estabeleciam um roteiro, um itinerário e passavam regularmente visitando as cidades e as pessoas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, no caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia dos gentios. Nós lemos esse texto aqui logo mais cedo, mas não haverá mais tristeza para aqueles que estavam em angústia. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro ele glorificará o caminho do mar da Galileia, a terra além do Jordão, a Galileia das nações ou Galileia dos gentios. Para a perplexidade de muitos, mesmo um povo tão, tão pequeno, a população de judeus, de israelitas naquele tempo, até hoje, não, em Israel é algo de 10, 12 milhões de habitantes, né? Você pega aí, fala-se em torno de uns 20 milhões de judeus. Se bem que nem todo judeu é israelita, e nem todo israelita é judeu, tá? Na terra de Israel lá, há pessoas de várias religiões, inclusive islâmicos que são israelitas, ou israelitas da religião islâmica, tá? E entre os judeus há suas várias divisões. Mas nós estamos falando aqui dos dias de Jesus, do início do seu ministério. Os moradores nessa região, eles eram desdenhados, eles eram tratados como se fossem em algo inferiores aos judeus da capital. É um tipo de pensamento bairrista, mas que sempre existiu e continua existindo, pela proximidade ali com a Síria, pelas rotas comerciais. Essa região aí onde Jesus estabeleceu a base era era conhecida, por assim dizer, como que de uma espiritualidade, vamos usar os termos que nós estamos enfatizando atualmente, como se fosse de uma espiritualidade inferior, em algo inferiores, tá? Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde estabeleceram as trevas, a aflição, a angústia, o desprezo, Deus revelou o seu imenso amor. O que foi profetizado por Isaías se cumpre em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Jesus, o Cristo, e através da vida, das obras, da morte, da ressurreição dele. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz prevaleceu. A partir daquele momento, Jesus passou a proclamar. João Batista foi preso, Jesus retirou-se daquela região que João havia sido preso e foi para Cafarnaum, para a cidade de Cafarnaum, estabeleceu sua base missionária e deu início ao seu ministério como pregador do Evangelho, apresentando-se como a verdade do Evangelho, porque Jesus Cristo também dizia: Eu sou o caminho,
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Os evangelhos registram vários textos, várias mensagens, né, no decorrer do ministério de Cristo Jesus, usando as pregações para ilustrar determinados momentos. Mas nós entendemos que Jesus pregou de forma contínua, reiterada e procurou completar totalmente a sua mensagem, pregando nas sinagogas e entre aqueles que queriam ouvi-lo mais atentamente, ele explanava de forma mais detalhada a sua mensagem. Temos um livro aqui que vamos falar sobre ele, né, O Caminho de Deus, do reverendo Moshe Haim Luzzatto. O caminho de Deus é Jesus, o Cristo. É Jesus, o Cristo. Enquanto caminhava junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Dois irmãos envolvidos com a indústria da pesca. Eram pescadores profissionais, como muitas pessoas naquela região. A principal atividade econômica na região do Mar da Galileia, do lago lá da Galileia, era a pesca. Era a pesca, a grande fonte de renda, o motor da economia naquela região. E ele lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Imediatamente eles abandonaram suas redes e o seguiram. Ao sair dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Imediatamente eles deixaram o barco e o pai seguindo a Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Graças a Deus pela sua palavra. Jesus Cristo, nesse texto de Mateus, se revela muito mais do que um profeta. Jesus se revela como sendo a profecia viva, a palavra viva, o Verbo encarnado. Nós vimos aqui que as referências que Mateus usa, e ele introduz no texto aqui, da sua narrativa, ele faz uma referência ao livro de Isaías, no capítulo 9, versos do 1 ao 4. O salmista canta com grande alegria, com intenso fervor, com muito amor, a verdade dessa revelação, pré-anunciando o que ocorria nas mentes e nos corações, por exemplo, desses 4 jovens pescadores que se tornaram discípulos de Cristo Jesus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é luz e salvação. O Senhor Jesus é o Verbo vivo, a palavra viva. É Deus agindo em meio à humanidade, através da pessoa humana, da pessoa bendita, da pessoa santa de Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo é o cumprimento de toda a profecia. Toda a profecia aponta para Jesus, o Cristo. E nele, tudo que Deus prometeu se cumpre, se realiza, se consuma. Não só naqueles dias, tá? Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é eficaz. Jesus Cristo não muda, Jesus Cristo permanece a palavra viva. Aqueles que param para ouvi-lo, aqueles que se dispõem a segui-lo, como o fizeram esses jovens, e naquele momento, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Jesus também estabeleceu um grupo de auxiliares, um grupo de discípulos, compartilhando com eles a verdade, compartilhando com eles o que havia recebido de Deus. É assim que os profetas do Antigo Testamento agiam, porque a solidão nunca é boa.
E a verdade precisa ser encarnada, a verdade precisa ser vivida. Jesus não se dedicou única e exclusivamente à proclamação. Jesus buscou garantir que a palavra viva fosse esculpida na mente e nos corações dos seus discípulos, porque a verdade precisa ser vivida. Do contrário, trata-se de um mero discurso. Do contrário, passaremos aí os dias envolvidos em debates sem fim sobre questões gramaticais, históricas, sociais, econômicas, políticas, litúrgicas. A verdade do Evangelho é Cristo vivo. A verdade do Evangelho é a vida de Deus jorrando no nosso espírito, no nosso íntimo, no nosso interior, nos conduzindo para a plena salvação de Deus, conforme foi proposto em Sua palavra. Nisso, o Senhor Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, sempre agiu com vistas à confirmação da palavra da verdade. Eu sei que algumas pessoas têm até receio de falar que esperam por um milagre. Eu sei que algumas pessoas, de tão feridas que foram, de tão humilhadas que já foram, de tão enganadas, de tão pisoteadas que foram, e vai na igreja, e vai em outra igreja, e pega o carro e vai em outro lugar, e tem o tal do profeta, tem o tal do ungido, tem o tal do curador, tem isso, tem o operador disso, o operador daquilo, e nada acontece, somente frustração, desespero e engano. A maioria das pessoas nem se importam com o dinheiro, com os valores. O dinheiro, uma hora, a gente recupera. O que dói é a mentira, o que dói é a manipulação. O que ofende muito nas pessoas é quando são manipuladas, quando tem a sua expectativa espiritual, o seu desejo de fé legítimo, conforme registrado na palavra de Deus, utilizado para a manipulação por motivações egoístas de pessoas que se aproveitam da verdade, fazendo do caminho da piedade, da santidade, fonte de lucro, tá? Mas a Bíblia afirma que o Espírito Santo, que testemunha sobre Cristo Jesus, que confirma a palavra da verdade, tal qual naqueles dias, hoje está disponível para realizar esses milagres. Jesus percorria toda a Galiléia, o lugar de trevas, o lugar sombrio, o lugar onde abundou o pecado, o lugar de angústia, de aflição. Aí, pegando os materiais, vendo as questões arqueológicas lá, você vai descobrir lá os cultos pagãos em algumas regiões, os remanescentes de cultos pagãos, e a instalação de abominações naquela região, naquele período. Mas o fato é que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E quem vivia em trevas viu a grande luz, a luz de Deus, a luz da vida, a luz da verdade, a luz do Evangelho, a luz que se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus. E a Bíblia fala que Jesus percorria toda aquela região, ensinando nas sinagogas, proclamando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. É importante você ler com detalhes, você ler assim, e ler atentamente. Jesus não curou todos os enfermos que havia naquela região ou naquele país. Mas, invariavelmente, todas as pessoas enfermas, todas as pessoas doentes, todos os endemoniados que foram levados até Cristo Jesus, foram por ele curados, foram por ele libertos. Porque onde abunda o pecado, onde há trevas, onde há ignorância, onde há o domínio do medo, a idolatria, o abandono de Deus, há um total descaminho das práticas e das condutas, de maneira que proliferam toda sorte de maldade, toda sorte de doenças, aflições e enfermidades. Deus enviou Jesus o Cristo
para curar tudo isso. E nós não temos nenhuma dúvida de que hoje, atualmente, o ministério de Cristo Jesus segue adiante através da atuação, através da presença viva do Espírito Santo, atuando entre os homens, atuando na humanidade. Eu sei que as pessoas gostam de falar do Espírito Santo como se ele fosse uma possessão da igreja, da instituição igreja, né? O Espírito Santo é algo pertencente. Primeiro que o Espírito Santo não é algo, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não pode ser tratado como uma posse, nem uma possessão, porque é uma pessoa. É uma pessoa. Não há nada na Bíblia que permita que nós tratemos a pessoa bendita do Espírito Santo como posse ou como possessão, tá? Esse é um caminho perigoso que alguns estão seguindo. Boa sorte, que Deus tenha misericórdia das suas almas, eu não vou perder tempo com esses detalhes. O fato é que nós clamamos a Deus em nome de Cristo Jesus, na certeza e na confiança de que estamos sendo auxiliados em nossas vidas, em nossas orações, no nosso clamor, pelo Espírito Santo que vive conosco, que habita graciosamente entre os homens e atua livremente através dos homens. Isso é fato, isso é verdade. Isso é fato e isso é verdade. E isso é verdade também, que a ministração da fé, a ministração do Evangelho, a proclamação da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, ela é acompanhada por transformações. Transformações no ambiente pessoal, né? No ecossistema individual, na índole do indivíduo, na, na psique, na personalidade, moldando o caráter de acordo com a graça de Deus. Também transformações ocorrem no ambiente social, também. Essa expectativa, ela não é equivocada, ela é verdadeira. Nós não podemos permitir que as nossas decepções, que as nossas frustrações, que as nossas tentativas de enxergar ou de tentar compreender além do que nos é permitido, enfraqueça as nossas convicções. É legítimo, é correto confiar em Deus. É legítimo, é correto aguardar um milagre de Deus, crer que Deus é poderoso, é fiel, é justo, é santo para operar milagres nas nossas vidas e através das nossas vidas. Sim, sim, porque diz respeito ao testemunho do próprio Pai em relação à verdade revelada através do Filho. Jesus ensinava o aprender a palavra de Deus, o incorporar à nossa mente, à nossa vida, aos nossos corações, a verdade da palavra de Deus, decorre da atuação do Espírito Santo, tá bom? O fato de você desejar, de você ter essa expectativa em relação à compreensão da verdade revelada na palavra de Deus, já é uma atuação do Espírito Santo na sua vida, te conduzindo, te voltando para Deus, para as coisas santas, para as coisas sagradas. O resultado depende de Deus. O resultado está nas mãos de Deus. A intervenção de Deus nas nossas vidas é certa, porque Malaquias já falava nos dias dele, né? O profeta Malaquias, muito mal interpretado, ele já falava nos dias dele que há tempos em que Deus revela a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. E é o agir de Deus, o mover de Deus, as operações, as manifestações, as realizações do Espírito Santo, se você ler atentamente, as chaves para interpretação estão no texto, no contexto, você lê atentamente a carta de Paulo aos Coríntios, as operações, as realizações, as manifestações são do Espírito Santo. Os dons espirituais têm uma conotação de ponto de contato ali
para a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, através da igreja, para que a igreja nunca fique atrás em relação ao poder de Deus para a cura, para a libertação, para o ensino, para o bom testemunho. A igreja, segundo Deus, a igreja, conforme Deus possibilitou, não deveria ser refém de táticas, técnicas ou ferramentas para a proclamação do Evangelho. A igreja, para a efetiva vida no Evangelho, para a efetiva vida em Cristo Jesus, deve aprender a depender única e exclusivamente do Espírito Santo, da Palavra de Deus. Não estou dispensando o conhecimento, a sabedoria, as técnicas, não, não é isso. Eu estou dizendo que a atuação do Espírito Santo é fundamental, porque todos os milagres que Jesus realizou, ele o fez através do Espírito Santo. Todo o ensinamento que Jesus proferiu, ele o fez através do poder, da graça do Espírito Santo. Eis aqui Deus agindo entre os homens, e eis aqui o homem Jesus, totalmente submisso a Deus, a profecia viva, a luz de Deus entre os homens, iluminando mentes e corações, resgatando vidas aprisionadas pelo pecado, pelas trevas, revelando a vontade de Deus, mostrando a palavra de Deus, curando, libertando e conduzindo à plena salvação. Deus Todo-Poderoso te abençoe